Bom, o nosso papo de hoje é falar sobre aquelas pacientes que chegam até a sua estética, porém não fecha o plano de tratamento. O que você, como esteticista, deve fazer diante dessa situação? Primeiro, quando a paciente ela se propõe a marcar uma avaliação na sua estética, é porque realmente ela está com interesse de fazer aquilo que ela foi buscar. Porém, alguma coisa que aconteceu ali fez ela mudar essa decisão. Então, às vezes, foi um ruído na comunicação. Então, a primeira coisa que você, esteticista, deve fazer após ela não fechar o plano de tratamento que foi oferecido, indicado para ela, a primeira coisa é você parar, analisar com cautela e tentar identificar, decifrar ali o que é que gerou um conflito de informações, de dúvidas, se é na parte financeira, se é diante do tratamento. Então, a primeira coisa, identifique aonde que está o problema por ela não ter fechado o plano. O que é que está acontecendo? Então, quando você vai conversar com sua paciente, ela acaba soltando uma coisa ou outra e você consegue pegar no ar qual é o problema. Então, com cautela, paciência, para você saber realmente aonde que foi o erro, o que foi que gerou isso, que ela não feche o plano que você estabeleceu para ela. Outra coisa que é muito importante é você oferecer para ela todas as informações que ela precisa para poder não ficar nenhuma dúvida. Gente, isso é muito importante. Porque se a sua paciente não tem todas as informações que ela precisa saber ali naquele momento, pode gerar dúvida, pode gerar algo que seja negativo. Então, quando gera alguma dúvida, incertezas, não sei se dá, se não dá, se surgir isso ali no momento, a possibilidade dela fechar não então, assim, é muito grande, Então, para que não fique nada, gere incertezas, que ela fique com aquele ar de, não sei se eu fecho ou não fecho, que a paciente tem muito disso. Quando ela resolve uma coisa, pimba, vou fechar esse tratamento. Mas se gerou incertezas, diante do que foi oferecido, proposto para ela, se você não ofereceu todas as informações que ela precisa saber, isso pode fazer com que ela não feche o plano de tratamento com você. Então, faça muita clareza diante de tudo, sempre com muita sabedoria, com muita ética profissional, que isso é muito importante, e esclareça tudo que ela precisa saber, porque isso é muito importante. Às vezes, uma falta de informação já é o suficiente para a paciente não querer fechar o tratamento com você. Então, tenha cautela, certifique-se realmente que você passou todas as informações que ela precisa para você conseguir esse fechamento. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante também é você estabelecer um prazo. Então, assim, a paciente, você fez tudo para ela, o plano de tratamento, o melhor que poderia ser feito, E você viu que ela ainda está meio em dúvida, não sabe se fecha, se não fecha. Às vezes ela precisa de um tempo para pensar. Às vezes não é nada relacionado ao tratamento, Às vezes ficou tudo muito claro, muito esclarecido para ela, porém ela precisa de um tempo para pensar, o que ela vai fazer. Então tudo isso é muito importante. Dê um prazo para ela. E se ela de repente, durante todo esse percurso ali, toda a avaliação, todo fornecimento de informações que você passou para ela, pode ser que também um fator muito importante é sobre a questão do pagamento. Então isso, gente, é muito importante. Por quê? Porque tem esteticista que ela simplesmente passa o valor e acha que isso não vai gerar problema. Então, esse momento de oferecer
opções de pagamento, é um item que tem que ser levado muito em consideração e é um item que realmente muitas pessoas deixam de fechar também aí o plano de tratamento. Por quê? Porque você não deu opções para ela. Então, nesse momento, faça tudo o que é possível para que caiba no gosto dela e caiba também sobre o que ela pode fazer, sobre o que é permitido naquele momento ela fazer. Porque a gente sabe que hoje em dia todo mundo trabalha com cartão, parcelamento, né? Se é à vista, você dá um desconto, isso é muito importante, né? Se é no débito, se é no Pix, né? No débito um valor, no Pix é outro valor. Quais são as opções que você está oferecendo de parcelamento? Um plano acima de 2.000, você parcela em quantas vezes? 4? 5? E se é em menos vezes? Qual é o valor que é oferecido, que pode ser, né, oferecido para você passar em menos vezes? Então, tudo isso, eu não sei como é a forma que você trabalha, mas tudo isso você precisa sentar e pensar o que vai ser proposto, quais são as opções que eu vou dar para as minhas clientes para que ela feche o plano de tratamento, que seja acessível a ela, que atenda às possibilidades que ela tem. Então, tudo isso você precisa já traçar, ver o que vai ser feito, para que quando a paciente chegue até a sua estética e vai fechar o plano, você dê todas essas opções. Porque quanto mais opção você der para suas pacientes, mais possibilidade dela fechar, mais chance de caber dentro dessas possibilidades que atende aos requisitos dela, né, financeiro. Então isso, gente, é muito importante. Então, se caso ela tiver qualquer indecisão sobre fechar ou não, que tudo fique muito claro para ela, do tratamento, né, das expectativas, né, das formas, dessas opções de pagamento, né? Então tudo isso vai favorecer a você e vai aumentar as possibilidades dela fechar esse tratamento. E quando ela ficar em dúvida porque tem muitas pacientes que chegam e já sabem o que quer, tem outras que é mais indecisa, não somente do tratamento, você esclareceu todas as dúvidas, mas mesmo assim ela ainda ficou indecisa. Então, você tem que ter uma abordagem muito importante nesse momento. Se a sua paciente ficar, eu posso, né, pensar, você vai dar um prazo para ela. Você tem que ter um prazo, isso é muito importante, gente, estabelecer esse prazo, que eu já falei para vocês, para que ela pense, mas esse prazo ele não pode se estender demais. Então dá um prazo aí de um dia, para que realmente ela pense e veja, né, se ela vai querer fechar esse plano de tratamento ou não. E durante esse processo dela pensar ou não, é muito importante você mostrar ali no momento valores, né? Sempre muito valor, muito profissionalismo. Por quê? Porque tudo isso vai aumentar as possibilidades dela querer fechar o plano de tratamento com você. Se teve alguma dúvida, se ela está mais pro lado de não querer fechar, tudo que você faz de positivo, tudo que você mostra para ela, agregando valor, vai aumentar a possibilidade dela fechar o plano de tratamento com você. Mesmo que a resposta mentalmente nela seja não, pode ser que ela venha mudar esse pensamento. E sempre, gente, respeite a paciente de vocês. Mesmo que ela não feche o plano de tratamento, você tem que ter um profissionalismo muito grande, respeitar a decisão dela, porque às vezes ela não fechou naquele momento. Pode ser por algum motivo ou porque o valor ficou acima do que ela esperava, do que ela realmente achava que ia ser. E às vezes naquele momento ela não pode fechar, mas daqui a alguns meses ela pode vir e fechar sim aquele tratamento. Então, se você sabe conduzir tudo isso com muito respeito, né, com a sua paciente, profissionalismo, igual eu falei, a possibilidade dela mudar ou retornar para poder fechar é muito grande.
Então, mesmo que diante desse cenário, diante de tudo que você ofereceu, propôs, reajustou, tudo, isso é muito importante. Mesmo que você tenha até reajustado o tratamento, se ela deixou muito claro para você que aquele valor não é o valor que ela esperava, você precisa saber que às vezes não é aquilo que ela esperava. Você reajustou o valor, você reajustou o plano de tratamento que foi oferecido e ela não fechou, tenha paciência, tenha calma e não haja com falta de educação, não haja sem pensar. Quem age sem pensar acaba arrependendo. Então, às vezes, igual eu falei para vocês, às vezes é um momento que ela não pode, né, fechar aquele valor. Mesmo que você fez todo o reajuste, ela não consegue. Igual eu falei, às vezes é momentâneo, mas às vezes daqui a 1 mês, 2 meses, ela retorna e fala, sabe aquele plano que nós tínhamos conversado? Sei, eu acho que agora eu vou querer, agora eu posso, né? Agora cabe dentro das minhas possibilidades. Mas isso só vai acontecer se você tiver respeito, se você teve respeito com a decisão que ela tomou lá atrás. Então isso, gente, é muito importante. Quando esses pacientes não fecham o plano de tratamento, às vezes é realmente que ela achava que era algo disso que eu falei para vocês, que não ficou muito claramente dito, você não ofereceu as informações, mas também pode ser que no momento ela não possa pagar por aquilo. Então, quando você sabe lidar e conduzir com tudo isso que eu falei com vocês podem ter certeza que a possibilidade dela fechar o plano de tratamento é muito grande. Então, dê todas as opções, faça todas as abordagens de forma correta e vocês vão ver o tanto que o resultado de vocês, o plano de vocês, né, vai ser mais aceito aí diante das suas pacientes. E é isso.